Em nome do Senhor Jesus, nosso Pai. Todos os que participarem desta reunião ou desses estudos às quartas-feiras à noite, com certeza são pessoas interessadas no teu reino, que não vêm aqui às quartas-feiras à noite para receber as bênçãos, mas para entrarem no reino de Deus. Porque uma coisa é a gente ouvir falar do reino de Deus, outra coisa é entrar no reino de Deus. Uma coisa é ouvir falar do reino dos céus, outra coisa é entrar no reino dos céus. Como isso é possível? Se a gente não vê o reino dos céus, a gente não vê o reino de Deus. Como isso é possível? Como é possível uma pessoa entrar no reino de Deus ou no reino dos céus? Então, meu Pai, apenas os interessados em salvar a sua própria alma vão estar aqui para aprender como proceder, como se comportar, o que fazer para entrar no teu reino, meu Senhor. Então eu te peço, Espírito Santo, traga apenas as pessoas interessadas, interessadíssimas, não os curiosos, mas os interessados em conhecer a Ti, o Rei dos Reis, o reino de Deus, e garantir a sua entrada no reino dos céus. Eu peço, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, abra o entendimento do Teu povo, de todos nós, ensina-nos a ensinar o Teu povo o que o Senhor quer que seja ensinado, para que o Teu nome seja santificado em nossas vidas, e o Teu reino espalhado por toda a terra. E então, uma vez que a pessoa adentra no reino de Deus, ela vai fazer a Tua vontade na terra como é feita nos céus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Por favor, pode assentar. Presta atenção. Quando a gente fala em reino de Deus, as pessoas entendem que o reino de Deus é um lugar maravilhoso, um lugar de alegria, de gozo no Espírito Santo, mas não tem ideia do que é verdadeiramente o reino de Deus, o reino dos céus. Às vezes a Bíblia fala reino de Deus, às vezes fala reino dos céus, mas é o mesmo. Eu creio que aqui nós tratamos do reino de Deus, a igreja do Senhor Jesus. E quando morremos, nós entramos no reino dos céus. Mas, seja o reino de Deus, seja o reino dos céus, é praticamente a mesma coisa. Então você, para entender o reino dos céus, ou o reino de Deus, você tem que ter ideias, você tem que pensar, você tem que raciocinar, para poder ver com os olhos da fé. Porque o reino de Deus, ele não vem com visível aparência. Jesus fala isso. Mas ele vem e ele entra dentro de você. Ele entra dentro da gente, que é o Espírito Santo. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo,
ela tem a visão do reino de Deus. Ela tem uma visão, um entendimento do reino de Deus. Mas muitas pessoas, a maioria das pessoas, infelizmente, vem na igreja só para receber as bênçãos. E não cuidam do mais importante, que é a sua alma, a sua eternidade, a salvação da sua alma, da sua vida. Por quê? Porque elas têm outras prioridades. Ela quer resolver o problema de casamento, ela quer resolver o problema com o seu marido, com os seus filhos, com a sua família, quer comprar a sua casa, quer ganhar dinheiro, quer estudar, quer trabalhar. Ela quer realizar os seus sonhos, os sonhos relacionados a este mundo. Sonhos realizados, mas que estão voltados para esse mundo. É resolver os seus problemas pessoais. Só que, quando a pessoa parte desse mundo, ela não leva o corpo dela. O corpo dela fica aí. Sim ou não? O corpo fica aqui. Não vai. Mas tudo que ela lutou e conquistou nesse mundo, fica também para trás. Seu casamento, sua família, seus filhos, seu dinheiro, suas propriedades, seu nome, tudo fica por aí. Inclusive o seu próprio corpo. Mas a alma dela não fica aqui. A alma dela vai para um lugar. Para onde vai a sua alma, que simboliza a sua vida? Para onde vai a sua alma? Ou vai para o reino de Deus, o reino dos céus, ou vai para o inferno. Então, para você ter uma ideia do que é os céus, você tem que ter uma ideia do que é o inferno. E nós temos um vídeo, uma ilustração do inferno, quando trata daquela história que Jesus conta sobre o rico e Lázaro. O rico morreu e entrou no inferno. O Lázaro, pobre, miserável, doente, enfermo, etc., morreu e foi para o céu. Então, ele mostra, Jesus mostra. É Jesus quem fala isso. E só ele tinha autoridade para falar sobre esse assunto, porque ele presenciou os dois. Ele viu a situação dos dois. Na época em que Israel, ou Judá, estava exilado lá na Babilônia. Então aconteceu isso mesmo, aconteceu, é um fato, não é parábola não, não é história não, é um fato que aconteceu, um facto. Então nós vamos ter agora uma visão, você vai ter uma visão geral, ilustrada, do que foi aqueles momentos do rico lá no inferno. Presta atenção, hein? Porque a maioria das pessoas no mundo vai para o inferno. Isso está escrito, Jesus falou. Jesus disse, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então vamos ver agora essa história ilustrada, para você ter uma ideia do que é o inferno. E eu vou dizer por que nós mostramos esse texto, essa matéria. Por favor, pode colocar aí. Se você não acredita, não tem problema não. Acreditando ou não acreditando, isso é um facto. Isso é uma realidade. Jesus disse que lá
onde está o lago de fogo e enxofre, para onde vai também a morte vai para lá. A morte vai para lá. O inferno vai para o lago de fogo e enxofre. A morte, o inferno, o diabo, a besta, o falso profeta, esses 5 elementos estarão dando entrada lá no inferno, lá no lago de fogo, que não é o inferno. Não é o inferno. O inferno é apenas um estágio. Isso aí é um estágio, porque ainda vem o lago de fogo e enxofre. E nesse estágio, os bichos não morrem. Não há morte. Não há morte. Não há descanso. Nem um segundo. Jesus fala sobre isso. E ele fala não só desses 5 elementos que estarão lá dentro do lago de fogo e enxofre. Estarão, vou repetir, o diabo, o falso profeta, a besta, a morte, o inferno, e tem a 6ª classe, que vai para o inferno também, que está registrado num livro, o livro da vida. Tem um livro da vida. Quando nós nascemos, nosso nome está lá escrito no livro desse mundo. Não é assim? Todos nós. E quando morremos, também fica escrito lá, morremos. Não é isso? No céu também tem um livro dos que serão salvos. O livro onde está registrado todos os salvos. E quem não tiver o seu nome inscrito nesse livro, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, que não é um inferno. Isso que você viu aí é uma ilustração do inferno. Não mostrou para você o lago de fogo e enxofre. Quer dizer, se no inferno é assim, imagine você o que será no lago de fogo e enxofre. Por que eu estou mostrando isso? Para você ter ideia do que é e de quanto vale a sua vida, você ter o seu nome inscrito no livro da vida. E para tê-lo escrito no livro da vida, você tem que vencer a si mesmo, vencer o mundo, vencer o pecado. Você tem que vencer. Em outras palavras, você tem que nascer de novo para poder entrar no reino de Deus. Jesus disse: quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Por que a gente está fortalecendo essa ideia? Para você aprender, para você saber que toda a sua luta, todo o seu empenho para ganhar dinheiro, para construir uma casa, para constituir família, para ser isso, para ter aquilo outro, isso tudo é só por enquanto. Porque quando você morre, fica tudo por aí. E você não leva nada. Mas uma coisa é certa: a sua alma, a minha alma, a nossa alma vai para onde ou para quem nós servimos aqui no mundo. A quem você tem servido nesse mundo? A quem eu tenho servido nesse mundo? Ao meu coração, aos meus instintos, à minha vontade ou ao meu Senhor Jesus?
Depende disso. Se eu sirvo neste mundo ao meu Senhor Jesus, então, quando eu morrer, a minha alma vai direto para Ele. Ele garante a minha salvação. Mas, se eu morrer servindo a mim mesmo, a família, os entes queridos, etc., aos meus caprichos, então, quando eu morro, a alma vai para o lugar onde as pessoas se servem, ou se serviam aqui na terra. Ora, nesse estudo nós falamos do reino espiritual de Deus, que é o reino de Deus. Você vê o reino de Deus? Não, nem eu. Mas, quando você entra no reino de Deus, você sabe que entrou no reino de Deus. Você tem segurança que você é de Deus. Você realmente nasceu de Deus. Então, através desse estudo que fala sobre o Espírito Santo, que revela o reino de Deus, e através do arrependimento, pelo arrependimento, a gente só pode entrar no reino de Deus através do quê? Arrependimento. E arrependimento não é uma sensação de desgosto que você tem por alguns momentos, ou um sentimento de tristeza, ou um sentimento de remorso, não. Arrependimento é o seguinte, só para você ter ideia, tem nada a ver com o coração, tem a ver com a inteligência. Você está se encaminhando para um determinado destino. Você se arrependeu, então você decide dar meia volta e andar no sentido contrário. Amém? Isso é arrependimento. De forma bem simples. É fácil? Não. Não é fácil. Durante essas aulas que se seguirão, daqui para frente, às quartas-feiras, você vai ter informações vastas. Você vai entender as Sagradas Escrituras, que falam da a maior conquista que uma pessoa pode ter na sua vida, que é o quê? O reino de Deus. O reino de Deus. Quando João Batista, que veio preparar o caminho para Jesus, quando ele veio, a primeira coisa que ele falou, o quê? Arrependei-vos. Por quê? Porque o arrependimento é a porta de entrada no reino de Deus. Se você não se arrepender dos seus pecados, você não pode entrar no reino de Deus. Não pode. Nós vamos explicar isso durante os próximos dias aqui. E mais, é o Espírito Santo quem nos convence do pecado. É Ele que convence a gente do pecado. Não sou eu que tenho que convencer você do pecado, não. Eu não tenho que chegar, pegar você pelo corarim e dizer, você está pecando, você fez coisa errada. Não. Isso é obra do Espírito Santo. Ele que faz. E quando Ele faz isso, é porque Ele quer salvar a gente. Então Ele nos dá o dom do arrependimento, digamos assim. Essa dádiva de arrependimento. Portanto, somente o Espírito Santo é capaz de nos revelar o reino de Deus.
Ninguém entra no reino de Deus sem a ação do Espírito Santo. Não sou eu, não é a Igreja Universal, não é o homem, não é a ciência, não é o mundo. Só o Espírito Santo conduz aqueles que Ele chamou, que Ele escolheu porque são sinceros, são verdadeiros. Ele escolhe os verdadeiros, Ele escolhe. Não é que a pessoa precisa, eu tenho que ser, eu não posso mentir. Não, você não pode nem deve mentir. Mas não é pelas mentiras que você fala, não. Ele convence você da verdade que liberta, que faz você se arrepender, que dá a você uma consciência. Olha, eu tenho andado no caminho do mal, no caminho do erro, no caminho da injustiça, no caminho da mentira. Não, eu não quero continuar assim. Eu vou voltar, eu vou começar a fazer tudo certo a partir de agora. Eu não vou mais mentir, eu não vou mais roubar, eu não vou mais adulterar, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais fazer aquilo. Isso é uma decisão que a pessoa toma por livre e espontânea vontade. Se ela não toma essa decisão, é porque ela não foi convencida pelo Espírito Santo. E se ela não foi convencida pelo Espírito Santo, então é porque ela não foi escolhida. Amém? Nós vamos ver isso tudo aqui. Você vai ver com seus próprios olhos e o Espírito Santo vai iluminar o entendimento de vocês. O Espírito Santo vai guiar o seu coração, o seu entendimento. Ele vai mostrar para vocês por que a vida de vocês não mudou ainda. Por que não muda a vida de muitas pessoas? Muda a vida de algumas, mas não muda a vida das outras pessoas. Você vai saber por que já foi batizada nas águas várias vezes e ainda não recebeu o Espírito Santo. Por quê? Você vai entender isso agora. Vai entender perfeitamente. Vai saber por que você ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo. Você vai entender por que ainda o seu batismo nas águas não teve nenhum valor. Não aconteceu nada. Não mudou a sua vida. Você vai entender a importância do arrependimento. Sem arrependimento, está escrito, não há perdão de pecados. Para você poder ser perdoado, você tem que se arrepender. Mas o que é arrependimento? O que é arrependimento? Não ouvi. Fala alto, pessoal. Mudança de atitude, de direção. Quer dizer, você estava indo no caminho do pecado, da mentira, você dá uma meia volta e vai no caminho da verdade, do que é certo, do que é justo. Fala a verdade, aqui para nós. Sinceramente, deixa eu chegar mais próximo. Vamos pensar um pouquinho. Quantas pessoas que você conhece, que nós conhecemos, né? Especialmente parentes que a gente conhece mais próximo, não é verdade? Entes queridos, sim ou não? Sim. Parente. Quantas pessoas você conhece e que não dão a mínima para as coisas de Deus? É ou não é? Sim ou não? Sim. Você fala de Jesus para essas pessoas, ela ri de você. É ou não é? Ela chama você de fanática. Sim ou não? Sim. Por quê? Porque a elas não foi revelada o que foi revelado a você. Amém? Amém. Se você tem temor a Deus, se você teme a Deus,
Pelo fato de você vir na igreja, isso já mostra que você teme a Deus. Só pelo fato de você ter temor a Deus, mesmo sem ter o batismo com o Espírito Santo, Deus já chamou você. Deus já escolheu você. Agora, você tem que fazer a sua parte, porque Ele fez a parte dele. Agora, você tem que fazer, nós temos que fazer a nossa parte. Amém, pessoal? Está claro para você? Sim ou não? Sim. Então, é impossível alguém entrar no reino de Deus, o reino que você não vê. Eu vejo o reino de Portugal, eu vejo o reino dos países, não é? Mas o reino de Deus eu não vejo. Mas onde está o reino de Deus? Dentro de cada um de nós. E essa visão, esse entendimento do reino de Deus em nós, é o Espírito Santo quem revela. Não foi você que me convenceu. Não foi lendo a Bíblia que eu creio nisso aqui e aconteceu. Não, é o Espírito Santo que revela. O Espírito Santo, ele revela a palavra dele. Ele ilumina o seu entendimento para você entender a palavra dele, entender a vontade dele. Agora, ele não obriga você a segui-lo. Para você segui-lo, você tem que deixar de seguir aos seus próprios corações. Você tem que deixar de seguir o mundo. E isso se chama o quê? Mudança de direção. Arrependimento. Amém, pessoal? Vamos falar muito sobre arrependimento. Porque ele é a porta de entrada no reino de Deus. É como, por exemplo, se a pessoa faz fila para entrar no reino de Deus, os arrependidos, Deus conhece. E as pessoas que também foram arrependidas conhecem a Deus. Mas os que não conhecem a Deus, eles vão procurar, não vão achar a porta de entrada do reino dos céus. Porque precisa do arrependimento. Amém? Então vamos lá. Primeira pergunta, que é: quem tem poder e autoridade para convencer alguém do pecado? Só o Espírito Santo. Amém? A obrigação do pastor é pregar o Evangelho. Mas quem convence do pecado é o Espírito Santo. Então, o membro, o pastor, ele não pode chegar para você e falar assim: fulano, você está adulterando, isso é pecado. Ele não tem essa autoridade. Só quem pode fazer isso é o Espírito Santo. Só Ele. Ele que tem essa autoridade. Porque quando ele fala com alguém, ele convence. E quando ele não fala, a pessoa não é convencida. Amém? Então, se alguém chegar para você: não, você está pecando. Espera aí. Quem é você para me julgar? Não é verdade? Então, só Ele, o Espírito Santo, é capaz de convencer. Porque é o que está escrito. Aqui diz o texto: o Espírito Santo agindo no interior humano traz plena consciência do estado perdido do pecador e o leva a sentir a tristeza
Veja só, e o leva a sentir a tristeza segundo Deus. A tristeza segundo Deus, não segundo o homem. Não pelo convencimento do homem, é a tristeza segundo Deus. E o leva a sentir a tristeza segundo Deus, que resulta num sincero arrependimento. Em outras palavras, olha só. O Espírito Santo chega para mim e fala assim, você fez isso de errado, você errou, você pecou. Na mesma hora, ele me convence e eu sinto uma tristeza imensa porque eu fiz aquilo que era contrário à vontade dele. É isso que é convencer. Ele convence. Quando a pessoa é convencida pelo Espírito Santo, então ela tem a autoridade, ela tem poder para fazer o quê? Se arrepender. Não, então eu não vou fazer mais isso. Nunca mais vou fazer isso. E então, a tristeza que Deus colocou nela, por causa do seu pecado, fala, então, tomar a decisão de se arrepender, que é mudança de direção. Amém? Não tem nada de sentimento, coração. Estou sentindo tristeza porque Jesus me convenceu. Não, você está sentindo tristeza porque você sabe que você errou e você sabe que tem que se consertar. E você tem que se consertar. Porque quando ele convence é para salvar, não é para condenar. Então o Espírito Santo, agindo no nosso interior, traz plena consciência do estado perdido do pecador. E o leva a sentir a tristeza segundo Deus. Tristeza, presta atenção, tristeza segundo Deus. Não é tristeza porque você perdeu, não. Poxa, eu tentei e eu perdi. Não, é tristeza porque Deus convenceu você daquele pecado imenso, que resulta, então, num sincero arrependimento. Então, quando Deus convencer você de um pecado que você cometeu, é para salvar você, é para te ajudar, é para estender a mão. Ele convenceu você, o que você vai fazer agora? Não, agora eu vou me arrepender, não vou fazer mais isso, nunca mais vou fazer isso. E isso se chama arrependimento. Essa é a porta de entrada no reino de Deus. Sem isso, se não houver arrependimento, não pode ser batizado nas águas. Nós vamos falar sobre esse assunto. Se não houver arrependimento, não adianta buscar o batismo com o Espírito Santo que não vai receber. Está perdendo tempo. Se não houver arrependimento, não adianta fazer jejum, que não vai funcionar. Você vai deixar de comer e não vai funcionar. Nada do que é espiritual funciona enquanto a pessoa não se arrepender ou convencida pelo Espírito Santo. Nós estamos tratando de quê? Nós estamos tratando de quê? Qual o assunto? Salvação, reino de Deus, reino dos céus, o que é eterno, por toda a eternidade, como Deus. Quando a pessoa investe a sua alma no ouvir e obedecer a palavra de Deus, ela está investindo a sua alma na sua eternidade. A eternidade da sua alma. E só investe a alma na eternidade é porque crê que haja
uma eternidade da alma. Amém? Amém. Você só vai investir no reino de Deus porque você crê que existe o reino de Deus. Você só vai investir no reino dos céus porque você crê que existe o reino dos céus. Amém? Amém. Entenderam? Sim ou não? Está claro? Então diz aqui o texto sagrado: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Quer dizer, ninguém se arrepende para a salvação. As pessoas se arrependem. Eu me casei mal, me arrependi. Vai embora para o seu lado e eu vou para o meu lado. Isso elas se arrependem. Mas se arrepender segundo Deus, ela fica triste. Poxa, eu não podia ter feito isso. Então ela fica triste, se entristece e larga aquele erro. Então ele diz que a tristeza, segundo Deus, opera para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera o quê? A morte. Como é que é essa tristeza do mundo? Casei errado. Eu casei mal. Me arrependo de ter casado. Gerei um filho. Eu não queria ter gerado filho. Mas agora você vai ter problema com esse filho, porque esse filho trouxe para você tristeza, agonia, etc, etc, etc. Então, a tristeza, segundo o mundo, traz dor. A tristeza, segundo Deus, traz salvação. Amém? Entenderam? Bacana, né? É ou não é? Na Bíblia Fiel comentada, encontramos a diferença entre esses dois tipos de tristeza. Você pode ver depois, e tem um comentário nosso, para você avaliar, pesar. Quando você estiver em casa, você vai pesar, vai verificar, vai conferir esse texto de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Há pessoas que têm dificuldades para achar o versículo, não é isso? Sim. Não é isso? Sim. Mas quando você vier e trouxer a sua Bíblia, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos perguntar: fulano, abra a sua Bíblia aí, nesse versículo, por favor. Aí você já vai ter que aprender, você vai ter que se virar. Porque todo mundo vai ficar esperando você. Amém? Sim ou não? Hã? Você tem que saber manusear a Bíblia de capa a capa. É só ler, só procurar ver. E quando você manusear a Bíblia, você vai ficar experiente. De forma que você vai achar depois os outros versículos que forem citados, mencionados, com facilidade. Mas é bom que você vá se ambientando com a sua palavra, a Bíblia, a sua Bíblia. Amém? Nós temos uma Bíblia, a Bíblia que nós adotamos, a Bíblia Fiel, comentada, que não é como essa Bíblia que você tem aí de outras editoras. Não, ela é uma Fiel comentada. Tem comentários nossos ali. Então, às vezes nós vamos citar esses comentários. Leia aí esse comentário meu. Mas você não tem essa Bíblia, então você deve procurar adquiri-la. Tá certo, pessoal? Amém? Amém. Nós vamos deixar por aqui, parar por aqui, porque nós teremos agora a Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia, por exemplo, todos estão em condições de participar? Sim ou não? Hein? Quem está e quem não está? Quem está em condições de participar? Quem se arrependeu, né? Hã? Quem está arrependido.
Da mesma forma, para você se batizar nas águas, você tem que estar arrependido. Para participar da Santa Ceia, você também tem que estar arrependido. Amém? Amém. Da mesma forma como você tem que estar arrependido para participar da Santa Ceia, você tem que estar arrependido para receber o batismo com o Espírito Santo. Quer dizer, não adianta você participar da Santa Ceia sem estar, o quê? Arrependido. Senão não vai valer de nada. É apenas um ritual religioso. Não adianta nada você entrar no batistério para ser batizado, se você não se arrependeu dos seus pecados. Vai entrar um pecador seco, vai sair um pecador molhado. Então, o que é espiritual, o que é o reino de Deus, é invisível e é uma coisa pessoal, é você e Deus. Eu não sou e não estou aqui como juiz para dizer, você pode participar da Santa Ceia, você não pode. Não, isso é uma coisa pessoal. Você se apresenta para ser batizado nas águas. Se você se arrependeu, amém. Se você não se arrependeu, eu vou batizar você a si mesmo. Eu não sei se você se arrependeu, como é que eu vou saber? É uma coisa do seu coração. A mesma coisa é a Santa Ceia, que vai ser servida agora. Como é que eu sei que você pode participar? Eu não sei. Você que vai decidir. Se você é realmente uma pessoa, daqui a pouquinho o bispo Domingos vai falar, que para que a gente possa se aproximar da Santa Ceia, da mesa do Senhor, a gente tem que estar preparado. Mas isso é uma coisa pessoal no coração, e só o Espírito Santo pode conduzir. Mas há pessoas que participam de qualquer maneira, vivem no adultério e vêm de domingo aqui e participam da Santa Ceia. Todo dia, toda hora, na sua casa, dentro da sua casa, na sua família, no trabalho, na escola, onde quer que você vá, sempre é uma guerra, sempre uma guerra. É ou não é? Eu já vivenciei essas coisas. Então, eu posso falar isso com vocês. Você não vence se você usar coração. Você não vai vencer se usar coração. Se você usar a palavra de Deus na base do coração, você vai perder. Você vai perder. Eu já usei a palavra de Deus na base do coração. Uma coisa que eu queria, uma vontade minha. E eu cheguei e falei, não, mas está aqui escrito, se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiser. Eu estou pedindo isso aqui. Quero saber se é a tua vontade. Eu quero isso. Emoção. Usei coração a palavra de Deus. Não dá certo. Não dá certo porque o coração é enganador. Mas, se nós usamos o Espírito, a coisa muda de figura. E é isso que eu queria que você entendesse. É por isso que muitos obreiros, pastores e pessoal, muitos começam na obra, vão muito bem, alegres, felizes, não vai arrebentar e tal. Mas é só fogo de palha. Leva um tempo, acaba esfriando, porque os sentimentos, as paixões, as sensações acabam. Aí quando você vai ver, você não tem nada para se apoiar, porque você apoiou a sua fé no coração. Presta atenção a esse texto, por favor. 1 Coríntios, vamos entender o texto, vamos raciocinar
o texto, não com o coração, mas com a cabeça. Vamos pesar, vamos avaliar, vamos examinar o que o Espírito Santo fala e o que nós temos que fazer. Nós temos que fazer. Ele diz: assim está também escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. Alma, você sabe, trata-se do quê? Coração. Alma e coração. Coração é alma. Alma vivente. O último Adão, referindo-se a Jesus, espírito vivificante. Jesus nasceu do Espírito Santo. Adão nasceu da terra. Foi feito alma vivente. A diferença: Deus soprou o fôlego dele, a alma vivente. A mesma coisa de Adão fez a Eva. Tanto ele quanto ela eram perfeitos. Perfeitos. Só que, por serem almas viventes, na hora em que enfrentaram o diabo, especialmente Eva, você vê que Eva enfrentou o diabo. Por que o diabo tentou Eva? Por quê? Por quê? Por que ele não foi lá tentar Adão? Por quê? Você já procurou saber por quê? Por que o diabo esperou a Eva estar sozinha? Porque o diabo sabia que a natureza dela, alma vivente, era simplesmente uma criatura voltada às sensações, às emoções. Quando o diabo falou da fruta, ela viu a fruta, o que aconteceu? Ela foi atraída, não foi? Não foi atraída? A mulher é mais emotiva, a alma vivente mais emotiva. As pessoas que são emotivas, não são as mulheres apenas, mas qualquer pessoa que é emotiva, é fraca. Dificilmente um artista se converte mesmo. Por quê? Porque é muito sensível. O artista é sensível, a mulher é sensível. É mais sensível do que o homem, não é assim? É ou não é? O diabo esperou que ela estivesse sozinha para atacar a fraqueza dela, que é a sensibilidade, que é o coração. E ela caiu, e ele não precisou fazer mais nada. Bom, agora ela vai cuidar do marido. E ela fez o marido também se revoltar contra Deus. Amém? Entendeu? Entendeu a jogada? Quando o coração manda, a cabeça fica refém. Quando a cabeça manda, o coração fica refém. Então, o diabo sabia que Eva era emotiva, alma vivente. E Adão, os dois caíram. Então,
Aqui, o Espírito Santo diz: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. Mas Deus fez a alma. Deus fez a alma. Não para ser fracassada, não para cair em tentação. Ele fez a alma e deu a alma para que nós, humanos, pudéssemos sentir o que ele sente. É isso aí. Então, nós sentimos, por exemplo, amor pelos filhos naturalmente. Esse sentimento vem de Deus. O sentimento de amor vem de Deus. Ou não é? Não é assim? Então nós sabemos o que é sentir dor, o que é sentir o desprezo, o que é sentir a traição, o que é sentir, enfim. Jesus disse lá no Getsemane: a minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus tinha alma. Ele sentia as dores que nós sentimos. Ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu cansaço, ele precisava dormir. Todas as sensações que nós temos, que a nossa alma sente, Jesus passou. Todas. Mas ele nunca, jamais se deixou levar por elas. Quando o diabo veio, na hora que ele estava com fome, ele disse: se és filho de Deus, o diabo tentou: manda essas pedras se transformarem em pães. Ele podia transformar as pedras em pães, mas se ele o fizesse, estaria dando atenção à voz do diabo. E isso que o diabo queria, só isso, mais nada. Que foi o que o diabo fez com Eva. Só isso. Uma palavrinha, faz isso, custa nada. É isso. Então você, como eu, todos nós, estamos sujeitos a essa situação. É uma guerra. Você tem que lutar 24 horas por dia contra o seu coração. Ou não é? E normalmente quem vence? A mente? O espírito? Ou a alma? É o que eu falei ainda há pouco. Você canta um hino maravilhoso, você sai da igreja, que reunião maravilhosa. Puxa, mas que bacana. Pô, eu senti tanto a presença de Deus. Eu não sinto nada. Só se você é diferente de mim, mas eu não sinto nada. Não estou sentindo a presença de Jesus. Não estou sentindo nada. Mas eu tenho certeza que Ele está aqui. É outra coisa. Uma coisa é uma certeza, outra coisa é que você sente. E se você sente e dá vazão ao que sente, você está inclinado, estará fadado ao fracasso. É o que acontece com muitas pessoas que perdem a salvação. Perdem a salvação. Jogam fora, jogam para o alto o que de mais precioso tem. Então ele diz aqui: o primeiro homem, alma vivente; o último Adão, espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O que quer dizer isso? O que significa isso?
Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, que é o que acontece. Adão e Eva vieram da natureza terrena. Jesus veio com a natureza terrena, mas gerado pelo Espírito Santo. Adão e Eva não nasceram de Deus. Adão e Eva foram criados por Deus. Mas Jesus não foi criado por Deus. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então, o primeiro foi natural, da natureza terrena. Mas o último Adão nasceu do Espírito Santo. Olha a diferença. Olha a diferença. E diz mais. O primeiro homem da terra é terreno. A natureza é terrena. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Versículo seguinte diz: qual o terreno, tais são também os terrestres. E qual o celestial, tais também os celestiais. Olha o que Jesus falou. Aqui Paulo está falando que Jesus ensinou para Nicodemos. Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus, não pode nem ver o reino de Deus. Quem nasce da água e do Espírito Santo, esse é o nascido de Deus. Não nasceu da terra. Claro, primeiro vem o natural, que é o nascimento dos nossos pais. Eu fui gerado pelos meus pais, você também. Primeiro veio o terreno, mas quando nós nascemos da água, que significa o arrependimento, da água e do Espírito Santo, gerado pelo Espírito Santo, a nossa natureza sai do âmbito da terra para o celestial. Então, quando a pessoa nasce da água e do Espírito Santo, ela é espiritual, ela é espírito, ela não é emoção, ela não é sentimento, ela não é alma vivente. Ela tem alma, mas ela não é alma vivente, ela é espírito vivificante. Isso tem que ter acontecido com você. Você é obreiro. Se isso não aconteceu com você, você não conhece Jesus. Você não conhece. Você tem informações dele, você tem vasta informação dele, você lê a Bíblia, conhece a Bíblia, mas você não conhece Jesus. Você não nasceu dele. Você tem que ter nascido de Deus. Porque quando a pessoa nasce de Deus, a natureza humana, a natureza emotiva, as emoções ficam para trás. Ela é espiritual. Por isso ele diz aqui, qual o terreno, tais também são os terrestres. Quem é emotivo é terrestre. Qual o celestial? Tais também são os celestiais. Em seguida, e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos
também a imagem do celestial. Em outras palavras, quando nós nascemos, nós trazemos a imagem do terreno. Aquela imagem, o jeito do pai, da mãe, de fulano, beltrano, etc. Aquele jeito, aquela maneira de ser que nós herdamos dos nossos pais. Igual o pai dele, igual a mãe dele, olha só. Mas quando nós nascemos do Espírito Santo, a gente passa a carregar a imagem do nosso eterno Pai. Então, quando nós nascemos do Espírito Santo, nós carregamos a imagem da verdade, da integridade, da justiça, do que é certo. Mas quando a pessoa não carrega, isso é porque ela não nasceu do Espírito Santo, ela nasceu da carne, ela continua sendo carne. Mas ela está na igreja, ela está vestida de uniforme, então você vê, poxa, ela é uma menina, olha só, é uma santa mulher, olha que homem bacana, olha só, arrumadinho, tem o uniforme perfeitinho, tudo bonitinho, dentro da igreja, anda, mas lá fora, como é o caráter dessa pessoa? E você só vai se conhecer lá fora, porque aqui você é um santinho, todos nós somos santinhos, ou não? Mas nós vamos nos conhecer, identificar quem é quem, se é nascido de Deus, se é nascido da carne, se é nascido... Isso só vai ser comprovado quando você enfrentar o diabo. Porque se você enfrentar o diabo e vencê-lo, você nasceu do Espírito. Se você enfrentar o diabo e perder, você nasceu da carne. Porque a pessoa que nasce da carne, ela é fraca. Mas quem nasce do Espírito carrega a imagem celestial. Quando Jesus foi tentado, mesmo com fome, ele disse: nem só de pão o homem viverá. 40 dias sem comer nada. Provavelmente bebeu água, mas não comeu nada. Você pode imaginar a fome que Jesus carregava consigo. Entendeu? Você está entendendo? Você está entendendo? Uma pessoa emotiva, uma pessoa que é sensível, hipersensível, e você entende, você vê pessoas assim. Eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim. Você vai morrer assim se você não nascer de Deus. Mas se você nascer de Deus, você não vai morrer assim. As pessoas emotivas ficam com raiva rapidamente. Sim ou não? As pessoas emotivas se aborrecem rapidamente. Ficam de mal com outros. Sim ou não? As pessoas emotivas, qualquer coisinha, já fazem uma tempestade. Sim ou não? Essas pessoas muito sensíveis, você tem que ter cuidado para falar com essas pessoas. Tem que ter cuidado, porque elas se ofendem por qualquer coisinha, elas são ofendidas. Uma palavrinha pode fazê-las sair fora da igreja ou da fé. Mas quando a pessoa é espírito vivificante, ela dá vida. Quando a pessoa é alma vivente, ela é fraca, ela é débil. Você não pode contar com ela, porque ela está sensível às circunstâncias. Então nós temos esse tipo dentro da Igreja Universal do Reino, espalhado pelo mundo inteiro, todo mundo. Nós temos aquelas pessoas que não nasceram do Espírito Santo, se mantêm
como alma vivente. Mas quando a pessoa nasce do Espírito Santo, ela carrega a imagem celestial, a imagem do espiritual. E ela não se deixa levar pelas emoções ou sentimentos, mas pela fé na palavra de Deus. Então ele diz nesse versículo: assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. A pessoa celestial é aquela que vive na razão, pela razão, intelecto, espiritual, é espírito vivificante. É chamada de espírito vivificante. Ela dá vida, ela passa a vida. Onde quer que ela vá, ela passa a vida. Por quê? Porque ela é espírito. A natureza dela é espiritual. É espiritual. Ela tem a natureza espiritual. Ainda que enfrente o inferno, mas ela prevalece porque ela é espiritual. A natureza dela é espiritual, é celestial. No versículo seguinte diz: e agora digo isto, irmãos, está falando com os irmãos, que a carne e o sangue, que é natureza o quê? Carnal, é a alma vivente. Carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Essa é a realidade. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus, a pessoa é de Deus, é espiritual. Seja em casa, no trabalho, na escola, qualquer que seja o lugar, ela é espiritual. E essa pessoa que é espiritual, ela não aguenta segurar dentro de si o que ela é. Ela é e ela fala, ela diz, ela coloca o que ela é para fora, porque ela é de Deus, ela dá vida. Já a pessoa emocional, emotiva, ela coloca suas fraquezas para fora por qualquer motivo. Mas a espiritual se mantém na palavra. Quando encontra um problema, uma situação, ela apela para a palavra de Deus, ela apela para a mente do Senhor Jesus Cristo, ela apela para o que está escrito e prevalece com aquilo que está escrito. Duvido que você tire isso de dentro dela. Por quê? Porque ela é espiritual, ela nasceu do próprio Deus. Essa é do reino de Deus. A outra, que é a alma vivente, nasceu da emoção, da carne, do coração. Essa não permanece. Nós temos aí então o reino de Deus e o reino deste mundo, o reino do mundo, dentro da igreja. Dentro da igreja. Quando eu venho aqui, eu não sei se vocês já notaram, mas sempre quando eu faço reunião com vocês, que aparentemente, supostamente, são todos de Deus, todos batizados com o Espírito Santo, são obreiros, é ou não é? Você é obreiro. Supostamente você é nascida ou nascido do Espírito Santo. É espírito vivificante. Como é que a gente vai saber se você é espírito vivificante ou se você é alma
vivente. Alma vivente é o reino deste mundo. Espírito vivificante é o reino de Deus. Como é que você vai saber quem é quem? Convivendo, na convivência, no diálogo, na conversa, nos gostos. Porque quem é alma vivente está sempre querendo as coisas deste mundo, querendo conquistar o reino deste mundo. Essa é a realidade. Não, Jesus veio trazer vida e vida com abundância. Eu conheço um pregador, ele sempre falou isso. Não, Jesus veio trazer vida e vida com abundância. Mas a família dele, coitado, é um fracasso. É um fracasso. Mas ele crê em Jesus, ele prega sobre Jesus, ele fala, prega vida abundante, prega milagres, prega isso. Mas ele é assim. É alma vivente. Alma vivente. Por quê, bispo? Porque sempre foi assim. A família dele não é aquela família cheia do Espírito Santo. Não. Eu não vejo isso. Os filhos ficam olhando, seguindo os conselhos do pai. E o pai ensinou e os formou como homens de negócios, etc, etc, etc. Quer dizer, a alma vivente gera alma vivente. Espírito vivificante gera espírito vivificante. E eu posso falar a respeito porque eu conheço. Lá em casa, quando as meninas eram jovenzinhas, 12, 13 anos, a idade que tem que se preparar, né? Para estudar, se preparar para a faculdade. Eu disse, não, vocês não vão fazer faculdade. Antes de você fazer faculdade, vocês fazerem faculdade, falei para as meninas, não, vocês vão casar. Casar primeiro vocês vão casar com um homem de Deus, para servir a Deus. Eu não me preocupo com a instrução desse mundo. Eu me preocupo com a formação espiritual de vocês. Então elas, seguindo os passos dos pais, se preocuparam, focaram a vida espiritual. E na vida espiritual, elas priorizaram fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu quero ser uma mulher de um homem de Deus. Exatamente o que a mãe delas queria. Ah, meu Deus, me envia um homem que queira fazer a vontade do Senhor. Eu quero me casar com um homem de Deus. Eu não quero estou preocupado em fazer faculdade disso, ser formação, nada disso. Eu quero casar com um homem de Deus. Eu quero fazer a tua vontade, a tua obra. Por quê? Porque ela tinha nascido de Deus. Ela era espírito vivificante,
quem é espírito vivificante quer dar vida. Por isso diz, espírito vivificante. Alma vivente é aquela que vai viver para si, para o mundo. Mas quem é espírito vivificante quer dar vida para outras pessoas, quer dividir com outras pessoas o que aconteceu com elas. Mas quem é alma vivente sabe como é que é, né? Um pé no mundo e um pé no reino de Deus. Então tem muita gente andando assim, ó. Parece que está cheio, né? Não é? Mas é assim mesmo. Tentando conciliar o reino de Deus quando tem folga, quando tem reunião de obreiros, conciliar o seu trabalho para Jesus, mas não deixar de lado o trabalho secular e ganhar dinheiro. Jesus disse, onde está o seu tesouro, aí estará o quê? E se a pessoa tem um coração meio no reino de Deus e um coração meio lá fora, como é que fica? Como é que fica isso? Ela não tem o coração no reino de Deus. Ela não é espírito vivificante, então ela está dividida. Essa é a razão do fracasso de muitas pessoas. Obreiras, obreiros, pastores, bispos, esposas de pastores, esposas de bispos, muitos. Nós vemos isso aqui. E os bispos sabem do que eu estou falando. Por quê? Porque nunca foram espíritos vivificantes. Sempre foram querendo conciliar o reino do mundo com o reino de Deus. Ou você é o reino de Deus, ou você é o reino deste mundo. Jesus falou isso com clareza para Nicodemos. Ó, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ir ver o reino de Deus. E mais, se você não nascer da água e do Espírito, você não entra no reino de Deus. Isso fala muito forte. Paulo, na sua epístola lá aos Romanos, ele disse: quem não tem o Espírito de Jesus não é dele. Quem não tem o Espírito Santo não é dele. Romanos capítulo 8 e versículo 9, se eu não me engano. Está aí. Vós, porém, não estás na carne. Estar na carne é a emoção. Carne é o coração, é o sentimento, alma vivente. Vós não estáis na carne, mas no Espírito, Espírito Santo, que é Espírito com letra maiúscula. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Em outras palavras, ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Não existe mais ou menos. Pense nisso. E é a sua alma que está em jogo. A eternidade da sua alma que está em jogo. E você tem que escolher. Você sabe o que significa alma? A alma é a nossa vontade. A alma é a vontade da pessoa. Quantas pessoas estão agora aqui me vendo, assistindo em casa? Muitas pessoas que são almas viventes, que querem o reino de Deus, querem, eu quero o Espírito Santo. Por que não receberam ainda o Espírito Santo? Se ele já foi mandado, se ele já foi enviado, por quê? Não há ninguém que mais queira dar o Espírito Santo do que o próprio Jesus. É a glória de Deus, é a glória que ele recebeu do Pai, é a glória que ele também dá para os seus seguidores. Jesus disse isso na sua oração.
Pai, eu lhes dei a glória que tu me deste, que eles sejam um, como nós somos. Eu em ti, o Senhor em mim, e eles em nós, para que sejamos um só corpo, um só reino, um só Espírito, um único, a unidade, para que onde eu estiver, estejam comigo aqueles que tu me deste. Eu lhes dei a glória, que é o Espírito Santo. Quem é de Deus, vive essa fé, independentemente das circunstâncias, independentemente se a mãe quer, se o pai quer, se o marido, se a mulher, não interessa. Quando a pessoa nasce do Espírito Santo, ela é espiritual, a natureza dela é divina, ela tem a natureza divina, e onde quer que ela vá, ela assume essa fé, ela não fica escondendo, não, ela assume a sua fé. Ainda que seja envergonhada, ainda que seja humilhada, ainda que seja ridicularizada, ainda que seja injustiçada, ela passa o que passar, mas ela é espírito vivificante, ela permanece. E eu falo isso porque eu enfrentei tudo isso. E continuo enfrentando. Vamos voltar lá Viu o que Jesus fala? Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Crer é isso. Quem crê e quem não crê? Crê aquele que recebe o Espírito Santo. Você tem obrigação de receber o Espírito Santo. Não é um favor que Deus vai fazer em você, não. Se ele não desceu sobre você, é porque você prevalece na sua vontade, você quer fazer a vontade sua, você quer receber o Espírito Santo, mas também quer fazer a vontade sua. Jesus recebeu o Espírito Santo para fazer a vontade do Pai. Jesus recebeu o Espírito Santo para levar o Evangelho do Reino para as pessoas. Jesus recebeu o Espírito Santo para fazer a vontade do Pai. Eu não vim para fazer a minha vontade, mas para fazer a tua vontade. Pai, passe de mim este cálice na hora da dor, contudo não se seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Pai, glorifica teu filho para que o teu filho te glorifique a ti. Jesus veio para fazer a vontade do Pai. Por quê? Porque ele tinha sido nascido do Espírito Santo. Ele era de Deus, ele era celestial. E quando você nascer de Deus, você vai querer fazer a vontade de Deus. Não interessa se você vai viver com pouco ou com muito, não interessa o que vai acontecer na sua vida. Você vai assumir essa fé, essa vida espiritual. Por isso que os antigos morreram, foram sacrificados. Porque eles assumiram a fé em Jesus, morreram por causa dessa fé, perderam a vida, perderam os entes queridos, perderam tudo, mas permaneceram. Os profetas tinham o Espírito Santo, morreram, foram trucidados, enfim, mas permaneceram. Há um livro de um autor americano que fala sobre a igreja do Senhor Jesus no Irã. O Irã que está sendo bombardeado. Diz que a igreja cristã no Irã é a que mais cresce no mundo. Mais do que no Brasil, do que nos Estados Unidos. E os que estão se convertendo, eles estão sonhando com Jesus, eles estão tendo visões de Jesus, e que eles estão assumindo, eu sou cristão agora, não vou mais usar a burca, agora eu sou cristão, e são mortos na hora. É a igreja que mais cresce, graças a Deus, aleluia. Eu estou esperando achar alguém que queira ir para lá, para o Irã.
morrer por Jesus. Nós temos pastores lá na Ucrânia, passando o inferno no frio, tendo que levantar de madrugada, ir lá para o bunker, lá em esconderijo, para se esconder das bombas. Em Israel, na igreja, lá tem um local onde as pessoas, quando toca a sirene, lá em Israel, em Tel Aviv, elas vão lá para baixo na igreja. A igreja fica assim, ó. Assim de gente que vai só para se esconder. 2, 3, 4, 5 vezes pela madrugada. A pessoa não dorme, o pastor não dorme durante a noite, porque deita na cama, daí a pouco ele tem que sair correndo e ir lá para o lugar de segurança. Então está vindo muita gente para se abrigar ali. E enquanto as pessoas estão lá, ele está levando óleo, está fazendo oração, está... Olha só como Deus é maravilhoso. Eles estão ouvindo a palavra de Deus ali, judeus, ouvindo a palavra de Deus, recebendo a oração e etc, recebendo apoio. Por quê? Por que eles estão lá? Nasceram de Deus. Nasceram de Deus. Nasceram de Deus. São espirituais. Mas, infelizmente, nós temos visto que as facilidades que nós temos aqui no Brasil fazem com que as pessoas sejam assim, relaxem na fé. Não, eu também quero conquistar. Por quê? Porque estão olhando que o outro está conquistando. Fulano tem esse carro, fulano comprou isso, Beltrano fez isso, aconteceu isso. Eu também quero. Então fica entre o reino do mundo e o reino de Deus. E essa é a situação dos mornos que nós temos no nosso meio. Pessoas mornas, que Jesus fala lá em Apocalipse: estou a ponto de vomitar-te. Porque é meio lá, meio cá, meio barro, meio tijolo. A sua vida está em jogo, minha amiga, meu amigo, sua alma. A sua alma. De repente você quer ganhar almas, você quer fazer a obra, quer evangelizar, quer fazer isso, mas você está dividido também, quando você tem os momentos de folga, para atender os seus caprichos, suas vontades. É a alma. A alma apaixonada pelas coisas do mundo, que o diabo sabe, ele conhece. Você pensa que o diabo não conhece? O diabo conhece muito bem quem é nascido de Deus e quem não é nascido de Deus. Quem é nascido de Deus, ele sabe que já perdeu. Mas quem não é nascido de Deus, ele fica levando atrações para a pessoa. Essa é a realidade, e ela fica se distraindo. E às vezes, ela entra como obreira, fica toda feliz por causa de um uniforme, faz a obra, quer dizer, aparentemente é de Deus, mas está enganando a si próprio. Não nasceu de Deus, não é de Deus. Quem não tem o Espírito de Deus, não é de Deus. Veja você, minha amiga e meu caro amigo. Veja você. Você quer o reino de Deus, você quer o Espírito Santo, mas não quer abrir mão de satisfazer os seus sonhos pessoais. Aí não dá. Ninguém pode assoviar e chupar cana ao mesmo tempo. Pode? Tente fazer isso. É isso. Meio barro, meio tijolo.
quer agradar a Deus e não quer deixar de agradar o homem. Ou é ou não é. Deus está buscando pessoas que assumam a fé, pessoas sinceras, verdadeiras, pessoas que estejam prontas para o que der e vier, prontas para viver, prontas para morrer. Seja feita a vontade do Senhor. Então, eu queria que você entendesse isso, que dentro da igreja física, a igreja instituição, nós temos o reino do mundo também. Mas a igreja espiritual, a igreja que nasceu da água e do Espírito Santo, é essa que quer fazer a vontade de Deus, é apaixonada por almas, está pronta para viver a vida que Deus quiser, para fazer o que Deus quiser que seja feito. Então, nós temos igrejas espalhadas por esse mundo afora, e há pessoas que estão dando a vida, estão perdendo a vida, a sua juventude, para pregar o Evangelho para pessoas que nem conhecem, pessoas que não sabem nem falar a língua, mas estão lá para aprender a língua, para falar de Jesus. Estão dando a vida por Jesus. Essas são honradas por Deus. Mas as outras, que estão fingindo ser cristãs, estão perdidas, coitadas, infelizmente. Então, eu gostaria de fazer um apelo aqui, agora, para aqueles que dizem: ô bispo, o Espírito Santo me falou, está me falando, falou comigo, está me dirigindo. Eu tenho consciência disso. Eu falo muito, falei muito, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo usou uma palavra que eu falei, das muitas que eu falei, ele usou uma palavra para falar com você, para convencer você, para que você venha se converter mesmo, para que você venha nascer do Espírito Santo mesmo, para que você seja um instrumento na mão dele, na mão de Deus, para que você venha testemunhar de Jesus dentro de você. Você seja testemunha viva de Jesus aqui na terra. Eu quero orar por você. Se você quer realmente a sua salvação, quer realmente receber o Espírito Santo, é isso aí, você tem que negar a sua vontade. Não fique na ilusão das promessas, das bênçãos, como os leprosos. Os 9 leprosos queriam a cura, só a cura. Só um voltou para servir Jesus. Os 9 foram cuidar de suas vidas. Onde estão os 9? Jesus perguntou: e os 9? Onde é que estão? Das 10 virgens aparentemente cheias do Espírito Santo, apenas 5 entraram. A outra metade ficou de fora. E você? Eu não estou querendo aqui fazer sensacionalismo, não. Eu estou querendo que você conscientizá-los da verdade. Porque eu tenho obrigação de falar a verdade. Se você gosta, se você não gosta, amém, paciência. Se não gosta, paciência, não posso fazer nada, mas vai ouvir a verdade. Eu quero orar por aqueles que dizem: bispo, Deus me tocou e eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu tenho feito tudo errado, eu tenho pensado errado, eu tenho me dividido entre servir a carne e servir ao Espírito. Eu tenho me dividido. Por isso que você não recebeu o Espírito Santo, porque você ainda não nasceu de Deus. Se
você quiser, o altar está aqui. Quando a gente entrega a alma para Jesus, a gente entrega a nossa vida, a gente entrega a nossa vontade, a gente entrega o nosso futuro, tudo. A gente entrega tudo. A gente não entrega parte, não, é tudo. É tudo por tudo. Porque tudo fica por aí. Ou não é? Não se iludam, tudo fica por aí. Tudo fica por aí. É o que Jesus falou para mim um dia. Que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quando ele falou isso, eu entendi perfeitamente o que tinha que fazer. E eu fiz. Eu tinha 19 anos. E graças a Deus, não me arrependo. Estou louco por chegar o meu dia. Doidinho que chega o meu dia. Estou doido para deixar essa porcaria de mundo. Com todo o sucesso, com todas as vantagens, com tudo. Eu não tenho isso aqui desse mundo. Nada com esse mundo. Estou doido para ir embora. Porque eu sei para onde vai a minha alma. Não tenho a menor dúvida. A menor dúvida. O apóstolo Paulo, lá, ainda no capítulo 15, ele diz lá, no versículo 19, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis dentre os homens, os mais infelizes, aqueles que esperam de Deus nesta vida, nas conquistas materiais. Eu gostaria de fazer essa oração por vocês que estão aqui na frente. Em nome do Senhor Jesus. Coloque as mãos aqui no altar, por favor. Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha consagrá-los. Que o Senhor venha completar a tua obra na vida deles. Ainda que fosse apenas um, meu Pai, eu ficaria feliz da vida, porque é menos um no inferno. Eu te peço, meu Senhor, toma a vida dessas criaturas que estão aqui. Tome a vida delas e faça acontecer o novo nascimento. Faça acontecer elas nascerem de ti, porque eu não posso fazer isso. A igreja não pode fazer isso. Isso é obra exclusiva do Senhor Espírito Santo. Só o Senhor pode fazer isso. Nós podemos pregar, ensinar, orientar, mas só o Senhor pode gerar uma vida nova. Espírito vivificante, faça delas espíritos vivificantes, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Agora espere o resto com Deus. Amém? Não fique ansioso, nada. Espere, aguarde, que o Espírito Santo vai vir sobre vocês. Pode voltar ao seu lugar. Eu quero também orar por aqueles que dizem assim: bispo, eu tenho me dividido no meu trabalho
mas eu não quero mais disso. Eu quero ser espírito vivificante, eu quero reproduzir, eu quero fazer aquilo que Deus quer que seja feito na minha vida. Você tem feito a obra como obreira, como obreiro, auxiliar, etc. Mas você quer colocar a sua vida por inteiro no altar. Se você quiser, vem aqui na frente, nós vamos orar para você. Aqueles que querem realmente servir a Deus no altar. Agora para aqueles que querem mesmo fazer a vontade de Deus, em nome do Senhor Jesus, fazer a obra de Deus. Você tem sido uma jovem, está estudando, você está fazendo o seu trabalho. Você é obreira, você nasceu de novo, você é uma pessoa que tem o Espírito Santo, mas você se sente infeliz porque você está sendo meio usada. Você quer ser usado por inteiro. Amém? Você não nasceu do Espírito Santo para ser meio usada. Não. Você quer colocar toda a sua vida. E não existe lugar no mundo onde as pessoas têm o privilégio de servir a Deus do que aqui na Igreja Universal do Reino de Deus. Porque nós abrimos as portas para todo mundo. Para bons e para maus. Para gente nascida do Espírito e gente que a gente pensa que é nascida do Espírito, mas não é. Então, nós abrimos a porta. Se não der certo, cedo ou tarde, o próprio Espírito cuida de tirar, cuida de expelir. Mas se for de Deus, vai dar fruto. A 30, 60, 100 por um. Amém? Entendeu? Seja como esposa, seja como o que for necessário. Ó Deus, eu estou aqui. Eis-me aqui. Seja feita a tua vontade na minha vida. Esse é o maior privilégio, é a maior riqueza que eu tenho, a minha glória. Eu creio dos meus colegas também, mesma coisa. Não existe nada mais prazeroso, nada mais glorioso, nada mais rico do que servir ao meu Pai. Não existe, não tem nada. A nossa glória que vem do alto é permanente por toda a eternidade. Aleluia. Espírito Santo, eis aí os que manifestam a vontade de te servir, não apenas algumas horas por dia, por semana, mas por toda a vida, 100% no altar, tudo no teu altar. Tudo. Então, meu Pai, o Senhor que conhece os corações, sabe quem está aqui, que verdadeiramente está fazendo a entrega total. O Senhor sabe que não é emoção, não é um sentimento, não é um oba-oba. Não, meu Pai, elas estão conscientes do que estão fazendo. Ninguém aqui é criança, ninguém aqui é infantil. Se elas estão se entregando, é porque querem fazer a tua vontade. Então venha sobre elas agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Venha sobre elas, meu Pai. Não diga nada agora, apenas